Na cidade de Carrington, uma pequena vila isolada nas colinas, as lendas eram mais do que apenas histórias. Elas eram advertências, sussurradas entre os moradores em tom grave, como se temessem que falar demais pudesse invocar o que os antigos temiam. E, entre todas as lendas, a mais temida era a do sussurrador. Dizia-se que, nas noites mais escuras, quando a lua se escondia atrás de nuvens densas, uma voz poderia ser ouvida ao longe, chamando os despreparados. A voz era suave, quase inaudível, mas o suficiente para fazer alguém parar e prestar atenção. Aqueles que ousavam se aproximar para ouvir melhor, diziam as histórias, nunca mais eram vistos. Diziam que o sussurrador não era um homem, mas uma entidade que vagava pelas ruas vazias, buscando almas para devorar. Vera, uma jovem de 17 anos, havia se mudado recentemente para Carrington com seu pai. Ele, um homem cético e pragmático, sempre zombava das superstições locais, enquanto Vera, ainda que não acreditasse nas lendas, sentia uma estranha sensação de desconforto à noite. A cidade parecia calma demais, como se estivesse à espera de algo. Na primeira noite em que se aventurou fora de casa para explorar, Vera encontrou as ruas vazias e silenciosas, com a neblina cobrindo o chão. Ela caminhava pela praça central, uma área deserta, com apenas algumas luzes tênues iluminando as fachadas antigas das casas. Foi quando ouviu: "Vera." A voz era suave, quase como um sussurro carregado pelo vento. Vera parou, o coração disparando. Olhou para os lados, mas não viu ninguém. Um arrepio percorreu sua espinha. Ignorando o medo crescente, ela decidiu continuar a caminhada, tentando convencer a si mesma de que fora apenas a sua imaginação. Nos dias seguintes, a sensação de ser observada não desapareceu. Cada noite o sussurro se tornava mais claro, mais próximo. Ele parecia chamá-la. Sempre que estava sozinha, a voz a alcançava, suave como o vento, mas com uma qualidade estranha, algo quase hipnótico. "Vera, venha até mim." Ela tentava ignorar, mas o medo se tornava incontrolável. O sussurro não vinha mais apenas nas ruas, mas também dentro de sua casa. Ela acordava no meio da noite, com a sensação de estar sendo chamada, de que algo estava à espreita, à espera de pegá-la. Mas nunca havia ninguém. Certa noite, depois de ouvir novamente o sussurro, Vera decidiu seguir o som. Ela não sabia o porquê, mas algo dentro de si a impulsionava a ir até o fim. Levou uma lanterna e saiu pela porta dos fundos de sua casa. As ruas estavam silenciosas e o sussurro parecia guiá-la, levando-a até uma parte da cidade que ela ainda não conhecia. Ali, em meio à neblina espessa, apareceu uma casa velha, quase em ruínas, no final de uma rua sem saída. A porta estava entreaberta. Vera hesitou, mas o sussurro era irresistível, mais forte do que nunca, chamando-a para dentro da casa. "Vera, entre!" Ela respirou fundo e entrou. O interior estava em ruínas, com o chão rangendo sob seus pés e as paredes cobertas de mofo. No centro da sala, uma mesa de madeira com uma vela apagada. Quando Vera se aproximou, a vela acendeu-se sozinha, iluminando um caderno aberto. Curiosa, ela olhou para as palavras escritas, mas ao tocar o caderno, um vento gelado a fez recuar. O sussurro agora era uma presença palpável. Ele preenchia a sala, vindo de todos os lados. Vera olhou ao redor, tentando entender de onde vinha. E então, a voz ficou mais clara, mais próxima. Era como se estivesse ao pé de seu ouvido. "Vera, você me ouviu. Agora você é minha." A porta se fechou atrás dela, trancada, e as sombras na sala começaram a se mover, como se tivessem vida própria. Vera sentiu uma pressão no peito, como se o ar estivesse se tornando mais denso, mais opressor. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. Seus olhos se encheram de pânico. A sensação de ser engolida pela escuridão se intensificava. O sussurrador apareceu diante dela, uma figura envolta em sombras, com um capuz que cobria seu rosto. Seus olhos, se é que existiam, eram vazios. O ser se aproximou, lentamente,
E Vera sentiu que sua alma estava sendo puxada para dentro daquela figura sombria, como se estivesse sendo sugada por um abismo sem fundo. Agora você pertence a mim. Cada sussurro que você ouviu foi um passo mais próximo. Agora você é minha. Para sempre. Vera tentou se afastar, mas seus pés pareciam grudados ao chão. Sua mente estava em pânico, e ela sabia, sem dúvida, que o que estava diante dela não era algo humano, mas uma entidade que se alimentava de medo e almas perdidas. A voz do sussurrador ecoava em sua mente, suave como um cântico macabro. Você não pode escapar. Nenhum de nós pode. A sala escureceu ainda mais, e a luz da vela se apagou de repente, mergulhando tudo em total escuridão. O último som que Vera ouviu foi o sussurro do sussurrador, prometendo-lhe que sua alma seria levada, perdida no vazio, como as tantas outras antes dela. Na manhã seguinte, a cidade acordou em silêncio. Vera desaparecera, assim como todos os que haviam sido chamados antes dela. O sussurrador continuava sua ronda, esperando por aqueles que ousassem escutar sua voz. A lenda de Carrington continuava, e as pessoas sussurravam sobre o que acontecia nas noites mais escuras, temendo que um dia o sussurrador os chamasse também. Pois no final todos sabiam, ele sempre voltaria, sempre esperaria pela próxima vítima para sussurrar seu nome e arrastá-la para a escuridão. Fim.